Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e nesse vídeo a gente vai continuar lendo a Bíblia e estamos no capítulo 4 da Carta aos Hebreus. Então eu já vou lendo aqui. A entrada no repouso. Portanto, enquanto ainda está em pé a promessa de entrar no repouso de Deus, devemos cuidar para que ninguém de vós falte ao apelo, pois a nós foi anunciada a boa nova, exatamente como aqueles. Mas eles de nada adiantou a palavra do anúncio, não se uniram pela fé aos que a ouviram. Nós, porém, que acreditamos, podemos entrar no repouso do qual ele falou. Por isso jurei na minha ira: jamais entrarão no meu repouso. Uma vez que as obras estão terminadas desde a criação do mundo, de fato, numa passagem da Escritura a respeito do sétimo dia, ele disse: E Deus repousou no sétimo dia de todas as suas obras. Também diz no texto aqui referido: Jamais entrarão no meu repouso. Daí se confirma que alguns entram nesse repouso enquanto os primeiros a receberem a boa nova não entrarão por causa da desobediência. Por isso, Deus marca de novo um dia, um hoje, quando falar por meio de Davi, muito tempo depois, no texto que já citamos. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações. Se Josué lhes tivesse proporcionado esse repouso, não se falaria mais de outro dia. Portanto, ainda está reservado um repouso sabático para o povo de Deus, pois aquele que entrou no repouso de Deus repousou de suas obras, como Deus repousou das suas. Esforcemo-nos, portanto, por entrar nesse repouso, para que ninguém repita o exemplo de desobediência acima referido. Pois a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante que qualquer espada de dois gumes. Penetra até dividir alma e espírito, articulações e medulas. Julga os pensamentos e as intenções do coração. Não há criatura que possa ocultar-se diante dela. Tudo está nu e descoberto aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Jesus, o sumo sacerdote por excelência. Quanto a nós, temos um sumo sacerdote eminente que atravessou aos céus, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na profissão da fé. De fato, não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo, à nossa semelhança, sem todavia pecar. Aproximemo-nos então, seguros e confiantes do trono da graça,
para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça do auxílio no momento oportuno. Então vamos lá. Esse auxílio no momento oportuno, eu já imagino aqui como o nascimento, né? Ou seja, a mãe pegando o filho pelos braços, né? Esse é o momento oportuno. Só que vamos voltar um pouco atrás, né? A entrada no repouso. Esse é o título sugerido aqui na minha Bíblia para o capítulo 4, para esse capítulo. Então, Deus fez, né? Deus criou. E quando a gente fala criar, as pessoas elas geralmente pensam criou criou tudo, né? Criou tudo. E é possível pensar assim, certo? Mas quando eu penso no ínfimo íntimo da minha relação com como uma criatura desse Criador, eu penso e vejo, né, com sustentabilidade que esse Criador, Deus, ele para mim, ele é o verbo que define é, um resultado. Ele é a definição para o resultado. O que eu quero dizer com isso? Que a vida toda tem um resultado, é o resultado de alguma coisa. E esse resultado é Deus, certo? Então, se a gente já é o resultado, então a gente já é conhecido. Somos resultado, por quê? Porque no início da criação, o resultado ele já era o resultado e ele sempre será o resultado. E nós somos o resultado que continua resultando. Ou seja, ah, o resultado ele é só um. Em todo o universo que se divide para resultar, a divisão é para manter o resultado, que é um. Então, quando a gente diz os dias, no primeiro dia criou, segundo dia criou, terceiro dia criou, criar. Criar, né? O primeiro dia resultou, o segundo dia resultou, no terceiro dia resultou. E o que isso significa? Resultar. Significa Deus. E aí a gente vê claramente falando sobre o dia do descanso, o resultado do descanso, e que todos nós vamos chegar nesses 7 dias, só que alguns não chegam porque são desobedientes, por causa da desobediência. E essa desobediência é a desobediência ao Espírito que afirma sobre Deus, ou seja, sobre o resultado, aquele que dá. Então, toda ação tem uma reação, só que sempre a gente está no resultado de várias coisas. Aquele que obedece, ele vai por resultado adequado. Aquele que desobedece, ele ignora a Deus, ele ignora o resultado. Certo? E, bom,
esse resultado ele é tão íntimo, né? Ele é tão íntimo que não tem como a gente derrotá-lo, porque ele está sempre atuando. Então não tem como derrotar a Deus. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele é o resultado do agora. Ele está resultando. É a minha resultante. E independente se eu estou ou não estou, né? Ele está para qualquer coisa, certo? Então, repousar é o resultado de crescer. Quando o espermatozoide trabalhou tanto na excitação do percurso de se encaminhar pelos órgãos do pai que o criou, que o concebeu, até ele, no 7º dia, alcançar o útero materno e vencer esse percurso, ele entrou em repouso. E ele só entrou em repouso porque ele criou. Ele criou, né? Nessa narrativa de Gênesis, ele criou o céu, a luz, os animais, tudo. E descansou, né? A entrada no repouso fez esse Espírito de Deus, né, compartilhar da sua criação uma manutenção de repousar-se em espírito para se unir à sua criação novamente a partir da vinda, da segunda vinda. E aí, quando ele nasce, ele precisa ele precisa, esforcemo-nos, portanto, para entrar nesse repouso, para que ninguém repita exemplo de desobediência acima do referido, pois a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até dividir a alma, espírito, articulações e medulas, julga pensamentos e intenções do coração. Não há criatura que possa ocultar-se diante dele. Tudo está nu, descoberto aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Tá, a gente vai chegar nisso, mas não era isso. Portanto, ainda está reservado um repouso sabático para o povo de Deus, pois aquele que entrou no repouso de Deus repousou de suas obras, como Deus repousou das suas. Então, quando dentro do útero nós repousamos, o pousar, né, repousar, descansar, é se alimentar. E se alimentar é você restaurar, é você encontrar camadas. Você se manter vivo pela camada que lhe encobre você a partir desse descansar, desse alimentar, restituir energias. Esse descansar, então, representa para nós a estabilidade de voltar à vida mais forte. E nesses 2000 anos, 2026 anos que a gente conta voltar à vida,
sobre esse espírito, a gente está muito forte, mas a força, ela encontrou outra forma de fazer essa razão, a forma de saber antecipadamente, um saber de Deus. E essa forma vem de Deus, porque representa uma obediência segura de sua palavra, de sua supervisão. Acontece que nem todos possuem esse estabelecimento de discorrer e atuar dentro desse núcleo de sensibilidade e promoção de nós, seres humanos. Mas a gente sempre soube e sempre vai saber que, pelos resultados, grandes construções foram feitas. Torres, pirâmides, e ainda o são. Pinturas, ciência, sabedorias que são porque somos. E dentro dessa prática, dessa religião, a gente registrou e toma nota pela partilha dos seres nesse universo de sacrifícios e resultados, pois Deus representa o resultado e você é um resultado. Nós sabemos e cremos que você é perfeito porque sobrevive e resulta, né, dentro da sua posição de viver. Acontece que quando nós caímos, quando a gente não repousa, quando a gente não entra no repouso, a gente enfraquece. O enfraquecimento nos leva a duvidar, porque o resultado do enfraquecimento é a dor, é a falta de Deus, é a falta de resultado na vida. E aí, sem o repouso, Deus também nos conhece. Porque se Deus é o resultado de uma pessoa que não descansa, não repousa, não se fortalece, é visível, né? Então não dá para se ocultar de Deus, porque Deus é o resultado e Ele sabe do resultado para todos nós, porque o resultado ele é um só para cada um de nós. Só que esse resultado nos coroa, porque a gente decora o resultado, porque é o resultado que nos faz saber. Então, uma pessoa pode ler um livro de um ser humano pode ler um livro de mais de 1.400 páginas, ou seja, a Bíblia. E o outro ser humano pode ter lido apenas uma página da Bíblia. E um outro ser humano pode ter lido e estudado e ainda estuda e faz e aí vai na igreja e ora e devociona e faz isso e faz aquilo. A gente tem 3 seres humanos, cada um com resultado diferente. Só que às vezes o resultado de um que aparentemente
nesse contexto, deveria ser maior, às vezes não é para aquilo que ele disse. Você entende isso? Porque as pessoas elas imaginam que se fazer faculdade de teologia, estudar a Bíblia, é, isso e aquilo, é ter um resultado bom. Então, e aí a pessoa que leu uma página e ela, de forma simples, né, leu, ela tem um resultado tão grande, por quê? Porque ela descansou, ela conseguiu se alimentar direitinho dessa folha, ela se enriqueceu dessa uma folha. Ela 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 encontrou, né, um, o repouso. E aí a pessoa que está lá do outra forma, ela não repousa, né? Ela está só em órbita, né? Ela não acredita, né, na salvação, no poder de Deus. Ela está na órbita dos acréscimos, dos acréditos. E aí ela não consegue ver e converter no entendimento e na satisfação. Então, esses dois exemplos é para mostrar que as coisas elas não são na ordem que a gente obriga ser pela relação matemática que nos dar um convencimento pelos ajustes dos seres que utilizam a matemática para transformar as matérias aos princípios de sua ligação. Só que não se trata da ligação do ser humano, mas da ligação de Deus e da oferta de repousarmos para Deus atuar na nossa vida e nos fortalecer segundo a, 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 a obediência de sua tradição, que é criar. Então, somos filhos do Criador, então, portanto, também criamos. Só que a gente não cria nada que não foi criado. A gente cria uma por a gente cria para o Pai. Entendeu? Para ser do Pai, para nos convertermos ao Pai, para estarmos no Pai, para caçarmos o Pai, para termos coragem de atacarmos o Pai, mas não atacarmos com armas de fogo, mas armas de amor, para termos coragem de pedirmos perdão, nem que seja com uma arma na mão, assim, ó. Deus, me perdoa. Eu exijo. Só que essa arma aqui é assim, né? É uma armação de fisionomias, né? Você se desarma para se armar para o perdão, para essa dialética. E não é simplesmente você fazer assim e pronto, né? Deus, ele conhece o repouso, né? Ele conhece o voo e o repouso. Então, não é uma coisa que os radicais, os profetas, os padres vão dizer como fazer. Somente a Deus cabe dizer como. Então, muito cuidado, meu amigo. Se você caiu nesse vídeo aí, muito cuidado nas receitas, né?
é, não tem como saber a sua. Você precisa de lutar para obedecer a si sobre o voar de ações que são a Deus, para que no dia do repouso você consiga ganhá-lo. Ganhá-lo porque aí você pode até ler de novo esse capítulo, né? A entrada no repouso. Por quê? Porque para você entrar, você precisa de ser, né? Você precisa de merecê-lo, né? É... Por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu repouso. Vamos ler de novo. Mas eles de nada adiantou. Portanto, enquanto ainda está em pé a promessa de entrar no repouso de Deus, devemos cuidar para que ninguém de vós falte ao apelo, né? Pois a nós foi anunciada a boa nova exatamente como aqueles. Então está anunciado aí. Mas a eles de nada adiantou a palavra do anúncio. Não se uniram pela fé aos que a ouviram. Nós, porém, que acreditamos, podemos entrar no repouso do qual ele falou. Por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu repouso. Uma vez, aqui é palavras de Deus, né? Uma vez que as obras estão terminadas desde a criação do mundo, de fato, então as obras já estão criadas. A gente só cria meio de sobreviver à criação já criada. E não só sobreviver, mas obedecer à lei da sobrevivência, tentando chegar a Deus. Nessa parte que nos cabe criar condições, né? De fato, numa passagem da Escritura a respeito do sétimo dia, ele disse: E Deus repousou no sétimo dia de todas as suas obras. Também diz no texto aqui referido: Jamais entrarão no meu repouso. Daí se confirma que alguns entram nesse repouso enquanto os primeiros recebem a boa nova e entram. E não entram enquanto os primeiros a receberem a boa nova não entrarão, por causa da desobediência. Então, por causa da desobediência. É... Então, a obediência é tranquila, sabe? A obediência é aquilo que nos diz ação e reação. Só que quanto mais você obedece à reação, mais você a controla. Quando você controla a reação, você a controla para o bem. Então, é para o bem que a gente controla a reação. Então, tem gente que caracteriza a reação das pessoas a partir de um contato para controlá-las. A essa pessoa jamais será dado o repouso, porque ela está no mundo da ilusão de saber, criando um saber a partir de um edifício de reações estatísticas. A Deus já foi criado o, o, a, a deformação dessa realidade para a formação de algo mais puro. Porque a conta não conta como Deus conta, sabe? A conta humana, ela é apegada a fundamentos de posicionamentos sociológicos,
né? Posicionamentos fabricados pelas relações de financeiras, né? Relacionamentos de poderes, que são é, relações de pecados, inferno, pecado, poder. Tudo cabe em um mesmo grupo de palavras que começam com P. E aí o que acontece? O ser humano ele utiliza dessa informação para fazer baratos nas pessoas, ou seja, iludi-las, ameaçá-las, dizer que possuem poder sobre as suas entradas e saídas de lojas, controlam muito as coisas, né? São controladores muito. Mas isso é, está fadado a terminar, né? Algum dia isso vai destruir o mundo, né? Porque é como se você não gostasse, né? Afirmasse convictamente que não gosta de vida, não gosta da realidade. Você não gosta tanto que a investiga para incriminá-la, como se a realidade estivesse marcada para um crime, para tomar o que não é seu, ou para ativar o seu desejo numa realidade que não é permitida, porque existe uma segurança, existe a contenção, a camisa de força. Mas eu acredito que essa não é a realidade que nós queremos construir e jamais gostaremos de uma realidade assim. Qualquer gosto é mera disposição para pecar, porque é terrível, é desprezível você andar pelas ruas de sangue, né? Ruas que te batem, que te sufocam, que colocam pessoas sobre as outras, que fiscalizam você a um grau de. Ah, cara, um grau de loucura. É terrível. É, é preferível morrer, sinceramente. Não há edificação, não há vida nesse comprimento. Não há expectativa de Deus para essa vida. Com certeza, Deus ele acreditou na vida para que a vida vivesse e não desenvolvesse uma morte de constatação do ódio do ser viver para revelar o ser e ameaçar o ser com base nesse ódio, nessa briga incessante por justiça ou por ter mais do que precisa, esses choros escondidos. Ah, desprezível. Que horror. Que realidade morta. Que máscaras horríveis escondendo o Espírito Santo que tenta salvar-nos, né? Então é isso. As pessoas que acreditam no hoje, que sabem porque, eu sei do espectroscopia de massa,
de vida, disso, aquilo, a química do sei lá o que, tá fadado a se decompor com a associação do Salvador, né? O Salvador, ele está preparadíssimo para não dar a esses o repouso. E quando eles perceberem que essa ilusão que eles vivem é, é, não vale a pena, né? Deus estará pronto para recebê-los, né? Pois ah, Deus é o resultado, né? Ele só está esperando o resultado dessas pessoas acordarem, né? Encontrarem, né? O que é realmente que nós esperamos. Enquanto essas pessoas não encontrarem o resultado, elas não vão repousar, né? Não há repouso para elas. Elas vão viver num alerta, e alerta, e aplicação, e manutenção, e crescer nisso, e queria ser naquilo, e eu queria ser naquilo, e vamos fazer isso, e acorda porque a vida tá passando, isso, aquilo. Então, para quem está em repouso, a vida é eterna. Mas para quem não tá, é um verdadeiro inferno, diga-se de passagem, né? E é constatável isso, né? Eu vou ficando por aqui então, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!